Eu tenho um trabalho, que sou autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de muitos anos com esse público, né? E queria comentar um pouco sobre a situação das pessoas com deficiência. Nos últimos anos, temos vivenciado avanços importantes na legislação a respeito das pessoas com deficiência. Lei de cotas, Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, Lei Berenice Piana, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que teve como... Eu fui o autor, mas Mara Gabrilli foi relatora, Romário foi relator e Flávio Arnes foi relator. Citei aqui alguns exemplos. São inúmeras conquistas legais, mas, para as pessoas, o que importa é que as coisas estejam funcionando de fato e que os direitos assegurados em lei sejam respeitados. Temos uma das mais ricas e avançadas legislações do mundo, mas, na prática, crianças, jovens e adultos com deficiência ainda enfrentam obstáculos, sofrem com o preconceito e a falta de políticas públicas inclusivas. Em 2012, aprovamos a Lei Berenice Piana, que criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista. Senador Cloitinho, eu me lembro dessa lei porque me procuraram numa certa tarde aqui no Parlamento, então de 30, 40 pais, mães e filhos, pedindo que eu liderasse, ou liderasse pode ser esse termo, seria que eu puxasse, né, o debate sobre uma lei para os autistas. E sob a orientação deles, né, eles me ajudaram na construção e assim o fizemos. Claro, diversos senadores foram relatores e temos a lei aprovada. Em 2020, aprovamos a Lei 13.977, conhecida como Lei Romeu-Mion, que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno aspecto autista, né? Foi uma construção coletiva no Senado, não foi de minha autoria. A minha autoria foi a primeira que eu já citei. Importante medida para identificação e acesso às políticas públicas. Destaco ainda a 13.370 de 2016, que reduz a jornada de trabalho de servidores públicos com filhos autistas. Já o Estatuto da Pessoa com Deficiência, esse de minha autoria, Lei 13.146 de 2015, traz direito às pessoas com todo tipo de deficiência. Na falta do passe livre ao sistema de transporte interestaduais, na falta de moradias inclusivas destinadas às pessoas com deficiência em situação de dependência e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. É esse olhar que nós temos que avançar. Pesquisa realizada pela Fiocruz e instituições parceiras no ano de 2018 investigou a realidade do acesso e do funcionamento do Sistema Único de Saúde, SUS, no atendimento às necessidades das pessoas com deficiência. A pesquisa mostrou que a acessibilidade não é um questionamento que costuma ser feito aos usuários dos serviços de saúde, mas constatou-se que ela é baixa. Foram encontradas grandes lacunas na prestação desse serviço. As pessoas com deficiência relatam que a necessidade do atendimento médico já é motivo de ansiedade, devido às barreiras que terão de enfrentar. As dificuldades começam em como chegar às unidades de saúde, a baixa qualidade dos transportes e a pouca acessibilidade das cidades. Formação insuficiente dos profissionais, segundo eles, de atendimento. Pouco conhecimento específico sobre as deficiências. Dificuldade de comunicação entre pacientes e profissionais também foram barreiras identificadas pela pesquisa. Mostra disso é que, por exemplo, não existe profissionais que saibam as Libras, língua brasileira de sinais, para a comunicação com os surdos. Percepção dos entrevistados de que o atendimento precisa ser prestado de maneira integral, conforme a Política Nacional de Saúde.
O ser humano deve ser visto de forma completa. Na percepção dos trabalhadores, as estruturas físicas não possuem a sensibilidade. A falta ou atraso na entrega de insumos também foram citados como obstáculos na prestação dos serviços. O mobiliário, como macas, foi outro problema. Trabalhadores insuficientes nas equipes, falta de articulação entre os serviços de saúde. Entretanto, os entrevistados identificaram pontos positivos. Nem tudo está perdido, principalmente quanto ao atendimento é prestado de maneira humanizada, dado o esforço da equipe em ouvir as demandas de usuários. Eles questionam alguns e elogiam outros. Isso é bom, mostra uma linha de equilíbrio na própria pesquisa. Outro ponto positivo foi o prosseguimento dos cuidados, como a marcação de consultas e exames em laboratórios que necessitem ser feitos fora das unidades de saúde. Também foram elogiados esse setor. Os trabalhadores dizem-se frustrados quando não conseguem se comunicar bem com os usuários, apontando para a necessidade de terem mais treinamento. Presidente Stevenson, é importante, senador, lembrar e insistir na educação inclusiva. Incluir não é perceber o ser humano pela falta de um membro ou função do corpo, mas garantir recursos que devem ser utilizados para assegurar o aprendizado de todos. Além de oferecer o ensino de Libras e Braille, os professores devem estar atentos às maneiras diferentes como seus estudantes aprendem. Alguns aprendem melhor com aulas expositivas, outros com vídeos. Alguns precisam de trabalho em grupo, outros apresentam melhores resultados respondendo às folhas do exercício. Os gestores escolares precisam oferecer espaços de formação de professores e demais profissionais envolvidos no processo educacional. Devem ser estimulados pesquisas de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamento e também tecnologia assistiva. Experiências inovadoras devem ser buscadas como exemplo para aprimorar estas práticas. Podemos encontrar ações de escolas no interior do Brasil em parceria com rádios locais com a finalidade de debater o tema educação inclusiva e que, ao longo da pandemia, alcançaram alunos que não tinham acesso a computadores e celulares. As soluções estão na criatividade, na sensibilidade, na fraternidade, na solidariedade e na consciência que é importante entendermos a nossa diversidade. Cada um de nós é um infinito manancial de experiências e possibilidades. Presidente, o governo federal vai retomar a análise do documento que irá regulamentar a avaliação social da deficiência. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania coordenará o grupo de trabalho que contará com a participação de vários ministérios, mas também de Senado, Câmara e Conselhos Sociais. No Brasil, são 17 milhões de pessoas com deficiência. São mais de 30 políticas públicas que aguardam uma avaliação mais equilibrada e humana da deficiência. Precisamos avançar. Vamos escrever uma nova história. Vamos derrubar as barreiras que separam as pessoas. Por fim, registro, presidente, que ontem, 24 de abril, foi o Dia Nacional da Libra. Dia Nacional das Libras, e nessa data, no ano de 2002, a Lei 10.436 reconheceu a língua brasileira de sinais. Aqui eu termino, presidente. Como meio legal de comunicação e expressão. Foi só em 22 de dezembro de 2005, porém, que via o decreto 5.626, a lei, enfim, foi
regulamentada e virou realidade.